Está no ar, Porta Aberta. Seja bem-vindo. Porta Aberta. Pode entrar. Porta Aberta. A casa é sua. Porta Aberta, um programa do jornal eletrônico Cotia, todidia.com.br. Apresentação e direção dos jornalistas Sônia Marques e Gilmar José de Almeida. Vai decolar a nave. Apareci, a mais bonita, sorriu pra mim. Alô, alô, muito bom dia. Hoje, quinta-feira, dia 21 de julho, ok? E quero dizer a você, lembrá-lo que dia 21 de julho de 2016 só existe hoje e não haverá outro na sua história e nem na minha. Então aproveite porque ainda dá tempo. E eu quero de novo fazer um desafio a São Pedro. Desça daí, vem aqui passar frio com a gente, São Pedro. Que é isso? Ninguém aguenta mais, o pé tá entanguido, como dizia lá na minha terra. Né? Entanguido, sabe o que é, Sônia Marques? Bom dia. Bom dia, Gilmar, bom dia, ouvintes. Eu não sei o que é entanguido, porque lá na minha terra que ninguém fala isso, não. Entanguido é quando você tá com muito frio. O pessoal lá na roça falava assim: nossa senhora, hoje o cambito tá estourando. Sabe o que é isso, Sônia? Os cambitos eu sei. Os cambitos eu sei. É as canelas, entendeu? Então tá muito frio, mas olha, faltam só 2 dias a partir de segunda-feira, porque o frio vai até domingo, como sempre. Chove sempre de domingo e sábado, e frio de sábado. Segundona é calor, melhora o tempo, tá bom? E hoje então, desde ontem e hoje, quem quiser aí da política fazer convenção e decidir o que vai fazer da vida na campanha, tá liberado pela Justiça Eleitoral. Você tem até o dia 5 de agosto para definir a sua chapa e vai ser ou não vai ser candidato, tá bom? Aqui em Cotia a coisa tá fervendo, a campanha tá na rua, os candidatos já estão tudo aí na disputa. Nós teremos 7 candidatos a prefeitos, o maior número da história, e também este ano todo mundo quer ver aí uma reformulação na Câmara dos Vereadores, porque é sempre bom mudar. Democracia é boa quando se muda o poder, tá certo? Apareci. Bom, enquanto a Sônia Marques não acha as notícias de Cotia, eu vou falar aqui. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre mudanças da CLT. Você se prepare que vem chumbo grosso no seu lombo aí, você que trabalha e vive da CLT. O nosso presidente recatado e do lar já editou 16 medidas provisórias em 2 meses de governo interino, um recorde, né? Desde o Fernando Collor ninguém havia feito tanta medida provisória assim em tão pouco tempo. E você vai saber também algumas informações do que aconteceu com o atletismo russo sobre os Jogos Olímpicos. E o Senado Federal abriu consulta pública para saber a opinião dos brasileiros sobre esse projeto da escola sem partido, que deve ser votada no Senado. Esse projeto deve ser votado e que está criando tanta polêmica entre os docentes, ou seja, os professores, e aqueles que militam na área da educação. E eu convido agora a Sônia Marques a fazer as vezes da casa e apresentar as nossas convidadas, que eu já quero desde já protestar aqui contra a Sônia Marques, porque aqui nesse programa eu virei minoria todos os dias. Gilmar, você é só mais uma comprovação de que as mulheres são realmente a maioria, né? E eu, como sempre faço, começo pela esquerda, né? Hoje, com muito prazer, com muito orgulho, a gente recebe aqui nos estúdios ela que é educadora, professora de filosofia, de ética e cidadania, coisas importantes que estão faltando, né, nesse Brasil. E com muito orgulho eu digo que também foi a minha professora, e foi também vereadora em Cotia, Gilda Pompeia. Seja muito bem-vinda ao Porta Aberta. Obrigada, Sônia. Obrigada, Gilmar. Parabéns pelo programa. Já gostei do nome, Porta Aberta, é isso mesmo.
E também veio nos visitar, ela assim tá tímida, disse que... Ela não é tímida não, viu, Gilda? Mas ela tá assim tímida, disse que não quer falar, mas pelo menos vai dar um bom dia e eu tenho certeza que ela vai acabar se inserindo aí na nossa prosa, né? Veio visitar e conhecer o Porta Aberta, Juliana Gorabi, que é publicitária e professora universitária, né? Muito bom dia, Juliana. Bom dia, Sônia, bom dia, Gilmar, prazer, Gilda. Bom dia pra vocês. Eu, na verdade, tava passando na porta, a porta tava aberta, eu entrei. E aí sobrou pra mim, eu tô aqui sentada diante de um microfone pra dar bom dia pra vocês. Muito obrigada, bom dia. É isso aí, eu também preciso dar um bom dia especial, Gilmar. Olha só, pro senhor Joaquim Lau Oliveira, ele está nos ouvindo, diz que é ouvinte assíduo do nosso programa lá no sul de Minas Gerais. A cidade chama Ilicínia. Então fica aqui o meu abraço. Tenho certeza que o abraço do Gilmar também pro seu Joaquim. Muito obrigada pela sua audiência. De onde ele é? Repete, Sônia. Ilicínia, Minas Gerais. Ok, um abraço aí, seu Joaquim. Enquanto o senhor vier para São Paulo, tá um queijinho aqui para nós, né? Tá bom? Muito obrigado aí pela audiência. É isso aí, é a internet, né? É a internet que fazendo... Quando a internet é bem usada, acontece isso, né? Sônia Marques, você quer começar por onde o programa? Diga aí, eu cale-se para sempre. Vamos falar do nosso casal recatado inicialmente. Você prefere falar do quê? Olha, Gilmar, já que você inseriu o assunto, vamos falar do nosso casal recatado e do lar, já que aqui nós temos no estúdio 3 mulheres que eu tenho certeza que não são nada do lar. Talvez até sejam recatadas, mas do lar acho que não são. Ok. Bom, eu queria dizer o seguinte, a Marcela Temer, que é a primeira dama interina do país, foi finalmente morar ao lado do Michel Temer, lá no Palácio do Jaburu, que é o palácio que fica ali à margem do Lago Paranoá, uma faixa nobre da cidade de Brasília. E ela está lá. Aí ela chegou lá, ela se sentiu incomodada com um estacionamento que fica a pelo menos uns 500 metros do palácio, que é o estacionamento público, para que as pessoas, os jornalistas, quando vão cobrir o Palácio do Jaburu, enfim, tal, as reuniões, o presidente lá, e ela se sentiu incomodada porque dali ela poderia ser filmada lá dentro, então ela mandou proibir, está fechado o estacionamento, então agora as pessoas que vão naquelas imediações têm que deixar o carro pelo menos 500 metros à frente, em cima de um gramado lá, porque a primeira-dama pediu que fosse retirado. É só apenas um registro, porque a gente também tem que falar de certas coisas que a gente não gostaria, mas tem que dizer, tá certo? Tá certo. Eu acho que é um assunto que, pra gente ver o perfil da nossa primeira-dama, né? Tá certo? E o presidente Temer, ele editou até agora nada mais, nada menos do que 16 medidas provisórias. Somente o Fernando Collor, em 1990, tinha editado tantas medidas provisórias em apenas 2 meses. Ou seja, 8 para cada mês, você dividido 30 por 8, dá cada 3 dias, 3 dias e meio, tem uma medida provisória. E o que tem a ver isso com a nossa vida? É que a medida provisória é uma ferramenta usada pelo presidente da República para também legislar, né? Para ele colocar em prática algumas coisas que o Congresso vai demorar. E essas medidas provisórias só podem ser usadas, ou só devem ser usadas, em casos de emergências, de extrema importância. Então, ou seja, é a banalização do poder executivo sobre o poder legislativo, tá certo? Seja o amor. Bom, e o ministro do Trabalho, o Nogueira Duarte, confirmou ontem que está aqui na Folha de São Paulo, que o presidente Michel Temer vai enviar ao Congresso até o final deste ano 3 propostas na área trabalhistas, que eles chamam de transformar uma atualização da CLT, e a regulamentação, nessa atualização consta a regulamentação da terceirização
e a transformação do PPE, o Programa de Proteção ao Emprego, em algo permanente, né? Entre outras alterações que ele está pretendendo, que ele diz que é uma forma de fazer com que a lei trabalhista que está em vigor sofreu vários remendos, né? Ela que é de 46, né? De 1946, um decreto de 1946 de Getúlio Vargas, né? Que foi considerado um grande avanço à sua época, né? Para a conquista e garantia dos direitos dos trabalhadores. Então eles entendem que ela foi muito mexida e que a partir disso vai ficar mais fácil para o patrão, para o juiz e para o trabalhador entender. Só que ela traz no seu bojo, nessa atualização, algumas coisas que são importantes e eu posso aqui, inclusive, dar testemunho do que significa a terceirização que eles querem regulamentar, porque ela hoje não está prevista na lei. Então a terceirização, vou só para citar um exemplo. O Fernando Henrique banalizou a terceirização no seu segundo mandato e os jornalistas de quase todas as redações deixaram de ser CLT para ser terceirizado, para ser PJ, famoso PJ. O que é o PJ? Você abre uma empresa e você assina um contrato com a emissora. No meu caso, assinava um contrato com a emissora e passei a pagar imposto sobre a empresa, contador sobre a empresa e perdi plano de saúde, os direitos, todos os direitos que eu tinha, incluindo férias, 13º, fundo de garantia, tudo. Então isso é o resumo da terceirização, tá certo? Então transformar você, assalariado, em PJ, em prestador de serviço, e além de você perder as suas conquistas, você adquire novas obrigações, que é pagar ISS, que é pagar contador, que é pagar o direito do Simples, que é pagar tudo aquilo que uma empresa tem que pagar. E esse PPE nada. E outra coisa, eles querem também oficializar as negociações coletivas. O que é a negociação coletiva? É você, na época da crise ou qualquer gripe que o mercado tenha, as empresas chamam os funcionários e diz: ou vocês negociam aqui redução de trabalho, de jornada, redução de salário, redução disso, redução daquilo, ou eu vou demitir em massa. Então, joga no colo dos trabalhadores a responsabilidade sobre a manutenção do emprego deles. Ou seja, mais uma vez a oficialização do lucro sobre o salário. É isso que é o que está vindo por aí e que vai doer no seu lombo, trabalhador, trabalhadora, no meu e no teu. Tá certo? A Sônia Max está mandando eu ser rápido, mas eu gostaria de indicar aqui um artigo do Germano Siqueira, que é um juiz, presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, em que ele diz, só para resumir a opinião desse juiz, ele diz o seguinte: oportunismo em tempos de crise. Ou seja, o resumo do pensamento dele, que é discutir mudança nas leis em tempos de crise, reduzindo direitos como se os trabalhadores fossem traves para o desenvolvimento, representa uma total inversão nos padrões dos debates travados hoje no mundo. O que ele quer dizer é que hoje no mundo o grande debate é você garantir os direitos do trabalhador, garantir a igualdade, para que se tenha essa famigerada globalização com justiça e com igualdade para se recuperar tantas perdas, tantas desigualdades provocadas por essa globalização. E agora nós vamos na contramão da história, mais uma vez, que vai ser garantias, como diz ele aqui, é a redução das garantias sociais. Uma prática do capitalismo atrasado, escreve ele aqui, sendo absolutamente importante que o Brasil articule uma discussão de matérias legislativas que encare a prosperidade como um valor humano e não apenas como um valor corporativo, como é o que está sendo debatido com essa reforma da atualização da CLT. É um debate corporativo a favor apenas das grandes corporações, dos patrões que têm os lucros que querem ter. Enfim, é isso que a gente está vivendo, um grande retrocesso, infelizmente. Que o bom da vida vai prosseguir.
vai dar pra lá do céu azul, onde eu não sei. Bom, vai prosseguir, né? Vai prosseguir, então prossegue daí, Sônia Marques. Prossigo, Gilmar. Você abriu falando que estão abertas aí as campanhas eleitorais, quase aí já estão na porta, as convenções começando, nós falamos sobre isso ontem, e só para complementar a informação, o Tribunal Superior Eleitoral já divulgou aí quanto é o teto máximo que os candidatos podem gastar nas campanhas, porque agora acabou a farra, né? Antigamente, nas campanhas anteriores, os candidatos chegavam e diziam, eu vou gastar 2, 3, 4, 5 milhões na campanha, e gastava a si mesmo, e era assim que funcionava, mas agora, com a reforma eleitoral, eles não podem mais. Então, tem um teto especificado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, só para saber, aqui em Cotia, por exemplo, os candidatos a prefeito só podem gastar no máximo R$850 mil. E os candidatos a vereador, 320 mil e uns quebradinhos. Então, assim, não pode gastar mais. O Gilmar tem uma tese para isso, que ele fala que com isso o TSE e a Justiça Eleitoral acabou institucionalizando o caixa 2 das campanhas, porque 850 mil, tem candidatos por aí que vai gastar muito mais do que isso. Aliás, tem candidato que já gastou isso, porque estão em campanha, estão em pré-campanha desde janeiro, né? Ou não, Gilmar? Bom, eu não quero nem falar, eu acho que essa lei é um atraso, é retrógrada, até porque não levou em conta que o brasileiro só vota em candidato rico, infelizmente. Então, se você não faz campanha... E vou lembrar aqui uma frase que eu disse pro Santos Siqueira na campanha de 2004, que eu falei, você não vai ganhar a campanha, a prefeitura, porque tá vendo aquele poste ali? Você tem que ter uma placa sua ali. Tá vendo aquele outra 50 metros? Tem que ter outra placa sua. Aquela outra 50 metros tem que ter mais uma placa sua, porque senão ninguém vota em você. O cara vai votar em quem tiver a placa lá. Então você pega, e hoje então os candidatos menores, aqueles candidatos ideológicos, eles não têm como arrecadar. Eles não têm como ter. Por exemplo, você pega aqui uma empresa grande, o depósito de construção famoso da cidade, né? O cara vai chegar e vai olhar assim e falar, bom, eu ajudava o fulano, eu vou apostar X aqui, X aqui. Mas tem esse coitado aqui, que eu gosto dele, faz um bom trabalho, eu vou dar um pouquinho para ele. Vou dar um bocadinho aqui para ele. Agora ele não vai fazer nem esse bocadinho ele vai dar, porque ele vai apostar só naqueles dois que ele acredita que vai ganhar. Bom, não quero continuar esse papo. Toca, Sônia. Só uma informação essa informação na verdade veio lá do Betão, nosso colega do Jornal Cotia Agora, que essa madrugada, de novo, mais uma vez, teve um caixa eletrônico arrombado, estourado aí por bandidos na madrugada. Dessa vez a vítima foi o supermercado Pedroso, né? Ali a loja que fica ali na Raia, na Manuel José Pedroso, 3 horas da manhã. Bandidos armados estouraram os caixas eletrônicos, levaram todo o dinheiro, enfim, mais um prejuízo aí. O pessoal, a cada dia mais a gente tem menos caixa eletrônico nos locais, exatamente por essa razão, porque a incidência de assaltos e estouros de caixa eletrônicos é cada vez maior, o pessoal fica com medo, né? Mas eu não separei muita coisa de hoje para hoje, Gilmar, porque a gente quer entrar diretamente no tema e a gente quer falar com a Gilda Pompeia. Ela tem um monte de coisa para nos contar, tem um monte de coisa para falar, e eu acho que, assim, você começou a falar aí, eu acho que a gente já vamos começar falando sobre essa questão do projeto do Senado, que você falou que o Senado abriu consulta pública para falar sobre a escola sem, o projeto que está lá prestes a ser votado, que é o Escola Sem Partido. E é um projeto importante, é importante que a população saiba do que se trata isso, para se posicionar contra ou a favor. Aqui no estúdio, pelo que eu já sei, 100% contra a proposta do governo, né? Gilda Pompeia está inserida nesse processo. O que antes a gente consegue, o Gilmar falou que conseguia definir, antes da Gilda falar, o que é exatamente a proposta do Senado, do governo. Olha, a proposta que está no Senado, esse projeto que foi apresentado ao Senado... Na verdade não é uma proposta do governo, é um projeto do deputado Magno Malta. Isso, né? Que eu ia te falar, eu ia fazer essa correção, o Magno Malta,
que é um senador ligado aí à polícia, à bancada da bala e da bola e outras cositas, mas e, né, que ele é da BBB, bancada da bola, da Bíblia e da bala, né? Ele faz parte. E esse projeto, para resumir numa palavra, que é o que já tomou corpo no Brasil entre aqueles que discutem o projeto, entendem melhor o projeto, os docentes, os professores e aqueles militantes da educação, é a lei da mordaça na sala de aula. É essa para resumir. Ou seja, o que eles querem impedir é que docentes levem à sala de aula opiniões críticas, que façam avaliações críticas, que discutam, por exemplo, que foi Marx, aliás, né? Que se discuta a questão de gênero na sala de aula. Quer dizer, é um projeto que a gente pode colocar aqui, que é o inverso de tudo que está acontecendo no mundo na sala de aula hoje, na casa das pessoas, né? Todas as discussões sobre os dias atuais, sobre o tempo de hoje, que se quebraram tantos paradigmas, né? De conquista de direitos, as manifestações e isso, aquilo, tudo isso passa a ser proibido na sala de aula. Para resumir, a essência do projeto é isso. Ou seja, querem limitar a educação à questão meramente técnica. 1 mais 1 é igual a 2. Tá certo? E a história oficial. Só falta voltar com a cartilha Caminho Suave para as escolas. Né? E então, para resumir, assim, o professor ele tem que se ater às questões da sua matéria. Qualquer ilação, por exemplo, o professor de história que queira fazer, ou o professor de literatura, seja lá o que for, até na matemática, então o professor passa a não ter mais esse direito. E só um dado, o Senado abriu a consulta pública ontem, 230 mil internautas se mobilizaram para dar opinião. Até amanhã de ontem, 127 mil são de pessoas contra ao projeto da escola sem partido. E 105 mil se posicionaram a favor, o que é grave, né? Então, tá apertado isso, hein? Tá bem apertado, os docentes estão se manifestando, há várias iniciativas já, em vários pontos, né? Inclusive no Rio de Janeiro teve isso aqui é número atualizado, 150 mil, é isso? 150 mil a favor e 165 mil contra. Ou seja, placar anda apertado, isso é um debate que vai levar muito tempo. Evidentemente que nesse contra, a favor aí, existe uma militância da igreja muito forte em cima disso, tá certo? E do movimento dos reacionários, cabeçado aí pelo MBL. Bolsonaro, aquele movimento do Brasil... MBL. Isso aí, que é daquele Rodrigo da CIA, né? Que toma conta. Vai, Sônia, vamos falar com a Gilda, senão Gilda, você que é professora de filosofia, principalmente uma disciplina que estimula exatamente o pensamento, né? Como é que você está vendo essa questão? Eu acho que é um retrocesso. Né? É uma tentativa, mais uma tentativa de golpe, né? Mais uma tentativa de retrocesso, né? Eu me sinto um pouco, apesar de não ser gente grande ainda, mas um pouco no começo da década de 60, né? Quando um pouco antes do golpe militar, que o Brasil vinha crescendo do ponto de vista ideológico, do ponto de vista de liberdade, de conscientização. A gente tínhamos projetos fantásticos de alfabetização, segundo Paulo Freire, que é uma alfabetização que leva à conscientização, à politização. Não, Paulo Freire nunca mais com esse projeto, né? Então, existia um movimento grande de politização dos estudantes, da classe operária,
E eu sinto que nós estamos nesse momento atual, né? A gente vive um momento forte de politização. Eu fico contente de estar aqui. Sônia foi minha aluna no final da década de 80, né? E vejo ela nesse programa. E como vejo ela, vejo muitos ex-alunos atuando de forma consciente e politizada. E sinto que esse projeto é uma reação a isso, sabe? Eu acho que a direita brasileira, os conservadores, estão com muito medo desse momento de liberdade, de novas possibilidades, de discussões. Eu acho que é isso que o Gilmar falou, sobre a questão de gênero, sobre a questão indígena, sobre o racismo, a opressão. Eu acho que a gente está num momento de questionar tudo isso, e isso está deixando a direita apavorada. Mas, Gilda, quando a gente vê os números de prós e contras, a gente percebe que, assim, os números estão bem apertados, né? Isso também não é um sinal de alerta que o Brasil inteiro está mudando muito? Eu acho que a mobilização contra a escola sem partido está começando agora, né? Ela está num momento... Eu mesma, quando me falaram disso no colégio onde eu trabalho, eu falei, que bobagem, eu não acredito nisso, isso não vai para frente, porque era tão ridículo o que está sendo colocado, que eu falei assim, não é possível, nós estamos num momento outro, a educação precisa discutir a valorização, os melhores salários, a qualidade da educação. Nós estamos nesse momento que precisa de melhorar a qualidade. Vem um projeto desse que é extremamente retroativo, e a sensação que eu tenho é que é para tirar o foco das reais necessidades da educação no Brasil hoje. Então você tem que perder tempo com o negócio. Eu não acreditei. Eu acho que a gente está começando um processo de mobilização e de conscientização, e logo mais vai aumentar muito o número de gente se posicionando. Eu mesma ainda não me posicionei, ainda não abri esse site para me posicionar na internet. Eu já fui lá e já votei. Como eu imagino que a grande maioria das pessoas ainda não, ainda mais porque nós estamos em julho, né? Tá todo mundo meio fora. E acho que talvez falte também a compreensão do que é o Escola Sem Partido, porque o nome é ótimo, né? O nome é uma... Não, mas quando eu parei para ler, que eu fui lá ler o link no Senado, peguei, você começa a olhar, é muito bacana. Você fica impressionado, você fica, a tendência é você, oxa, isso aqui é bom para a escola, inicialmente. O problema é o que está nas entrelinhas, né? O que não está nas entrelinhas, né? É exatamente esse o problema, o que não está nas entrelinhas, o que pode ficar subentendido. O que eu vejo com relação à escola sem partido, na verdade já falei que não ia falar e já estou falando, né? Tá bom. É impossível não falar. É só, na verdade, o nome que ele é muito atraente, quer dizer, quem vai se posicionar contra uma escola sem partido? O nome é muito forte, né? Então as pessoas normalmente acabam entendendo pelo próprio nome o que ele significa, se apropriando disso. Escola sem partido, claro, todo mundo quer uma escola que não forme... não faça plataforma política partidária. Eu acho que essa é a grande questão. E é isso que você entende quando vê esse nome. Só que você inclui aí a discussão de política dentro de sala de aula. Isso é o perigo. Este é o grande perigo, porque a partir do momento que ele coloca como as tradições morais e religiosas das famílias devem ser mantidas, e isso, na verdade, mostra toda uma partidarização do próprio projeto. Né? Quer dizer, não se pode discutir. Eu vejo, enquanto publicitária, até em sala de aula, a gente, na verdade, discute bastante coisa com relação à sociedade estar numa transformação muito grande. Então, a própria publicidade também se repensa os valores que são condicionados e publicados na própria propaganda e que, sem querer, acabam enraizando uma série de conceitos que estão sendo questionados e debatidos agora no momento. Então, os próprios segmentos de mercados, incluindo a publicidade, o jornalismo, estão se revendo neste momento. E agora rever e levando essa discussão para dentro de sala de aula.
E você colocar isso de uma forma onde não se possa haver essa discussão, a gente fala muito em formação de cidadania, né, na escola pública, não digo nem nas universidades, mas eu digo dentro da escola pública, na formação cidadã, a gente fala, queremos pessoas bacanas, voltadas para questões humanitárias, etc. Agora, como formar essas pessoas se você não promove, não consegue promover um debate onde você mostre essas diferenças e faça e transforme essas pessoas em seres pensantes? Quer dizer, a preocupação desse anteprojeto, me parece, é exatamente não levar o livre pensar para essas pessoas, transformar em mãos de obra toda essa geração que vem por aí. E isso eu acho perigoso. Exatamente. É matar no ninho o início da cidadania, né? Do ponto de vista da formação crítica. Porque a escola, ela é o primeiro grupo social que o ser cria fora da sua casa, né? Onde ele aprende a conviver com as diferenças, onde ele vai aprender a conviver com outras ideias, além daquilo da tua família, do seu círculo ali. E ao mesmo tempo, e eu estava tudo falando isso aqui com o microfone fechado. Não sei por que esbarrei aqui. Então, e ninguém estava ouvindo o Gilmar, ninguém estava ouvindo, né? Eu falar. Não, mas eu acho assim, que para resumir, não vou ficar repetindo, mas é matar a crítica e o início da cidadania que eu estava dizendo isso. Porque a escola é o primeiro grupo social onde a criança cria o seu próprio senso crítico, onde ela começa a conviver, de fato, diariamente com diferenças, com outras ideias. A Gilda tem uma experiência muito interessante nessa questão da escola com o senso crítico e conviver com as diferenças que são os trabalhos que você faz, os estudos de meio, a inserção dos seus alunos, por exemplo, em aldeias indígenas, não é isso? Sim. Eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente pode oferecer para o nosso aluno, para o nosso adolescente, é a abertura para o outro, respeitar o outro como ele é, aceitar o outro como ele é. O que a gente vive hoje é uma guerra, né, em que principalmente essas guerras, entre aspas, santas, né, que fala assim, olha, ou você aceita o meu Deus, ou eu te mato, né, que é de total desrespeito ao outro. Então, no meu colégio tem um curso chamado Ética e Cidadania, que eu coordeno, e a gente tenta levar os meninos para conviverem com populações diferentes, que pensam diferentes, de diferentes formas, que têm culturas riquíssimas, extremamente diferente da cultura ocidental, branca, europeia, né, norte-americana, que influenciou tanto o nosso povo até hoje. Não, dentro esse assunto ele é muito amplo, né? Então a gente acaba correndo o risco de escapar para ali ou para cá, mas não importa. Seria esse projeto, estava lendo aqui um pedacinho dele, quer dizer, ele está trazendo um modelo de religião para dentro da sala de aula, né? Doutrinação. Uma doutrina, né? Quer dizer, se o Estado é laico, como se diz, né? Pelo menos como deveria ser, porque e na verdade não é, no país, sobretudo nas câmaras municipais e prefeituras do país inteiro, mas você vê assim, eles querem travar o pensamento. Essa que é o pano de fundo, né? Ou, na verdade, querem impedir o pensamento, né? Impedir que o professor possa levar para os alunos outras formas de pensar o mundo, outras culturas. Eu, por exemplo, estou vindo de uma aldeia Chavante, no Mato Grosso, onde fui com alunos em julho e vou com outro grupo de alunos em outubro, que são extremamente preservados. Por quê? Porque eles conseguiram preservar a língua, preservar os hábitos, e eles proíbem a entrada de duas coisas na aldeia: bebida alcoólica e religião,
né? Então você não pode entrar com padre ou freira ou qualquer tipo de representante religioso para tentar doutrinar aquele povo, né? Então eles têm uma cultura extremamente preservada porque eles conseguiram se fechar a essas formas que são extremamente complicadas. Você destrói uma cultura quando você quer impor a sua religião, né? Então, eu acho que a gente precisa muito disso. Eu não vejo problema das pessoas quererem aderir a essa ou aquela religião. Acho que todo ser humano tem uma necessidade de espiritualidade, de transcendência. Cada um tem a sua. O que não pode é querer impedir que eu possa entender como é que funcionam essas estruturas e poder fazer uma escolha absolutamente pessoal, com conhecimento de causa e não sendo guiado ou doutrinado por essa ou por aquela política ou por essa ou por aquela religião, né? Acho que são coisas diferentes. Eu acho que o que a gente pode oferecer para os alunos é aquilo que Sócrates aprendeu no Templo de Delfos, quando foi perguntar quem era o homem mais sábio do mundo, e chegou lá e se deparou com 2 inscrições importantíssimas. Uma é, conhece-te a ti mesmo. E a outra é, nada em excesso. Não são falas do Sócrates, mas ele aderiu a esse pensamento. Conhece-te a ti mesmo, para quê? Para que você possa fazer as suas escolhas, independentemente dos outros. Nunca pensando em escolher alguma coisa para agradar esse ou aquele, para seguir esse ou aquele. Fazendo as suas escolhas sabendo o que você quer. Quem sabe o que quer? Como que a gente pode aprender a saber o que quer se a gente não tem uma educação aberta que permita o conhecimento de todos os lados ou da maior parte dos lados em questão, né? Acho que democracia é muito difícil, né? Democracia é o que vocês propõem aqui, é porta aberta para você poder pensar, imaginar e conhecer o mundo. Aliás, falar em porta aberta, Gilmar, vamos deixar também a porta aberta para que, se alguém que esteja nos ouvindo seja favorável ao projeto Escola Sem Partido, que venha aqui defender a sua tese e dizer por que é favorável, né? Claro. Fica aqui o microfone aberto. Exatamente. Mas venha preparado, hein? Gilmar, deixa só um parênteses numa historinha rapidinha sobre a Gilda. É um parêntese mesmo. É que eu achei a história, eu ri bastante quando eu soube disso. Você estava contando da história da nação indígena que impede a entrada do álcool e de religião. Para se manter o princípio e a essência da cultura deles. Uhum. E a minha filha, que é indigenista também, a Carolina, estava me contando outro dia que ela visitou, porque ela foi da FUNAI, então ela visitou muitas nações, né? E uma delas em Rondônia, é uma das nações, acho que Rondônia ou no Acre, que dessas nações que foram descobertas, o primeiro contato é recente, né? E você vê o poder da influência, o que acontece, né? Quando não tem o preparo, não se cuida dessas pessoas, inclusive. Ela disse que hoje o rito do casamento nessa aldeia o cacique, o chefe da tribo, ele imita a cerimônia católica, né? Então ele veste uma batina, lá uma roupa tipo batina, só que ele usa um capacete de moto. Então, você vê como ele acha. Por quê? Porque quando eles acharam aquilo, eles acharam o máximo. Então ele parece um astronauta, né? Ele dá o poder divino, aumentou o poder divino dele. Ou seja, é um sinal da péssima influência, né? Então, fecha parênteses, Sônia. Perda da cultura. Eu preciso só dizer aqui que quem está ouvindo também o programa é uma ex-colega da Gilda, Cláudia Mesquita, que foi sua colega na Vinícius, está ouvindo e mandou um abraço para você, Gilda. Obrigada, Cláudia, pela sua audiência. Um beijo também para Mariana Saliola, que deve estar ouvindo a gente. Elas são ouvintes assíduas também do Porta Aberta. Ô, Gilmar, mas olha, já são 11 horas e 42 minutos, o tempo está passando, e quando eu falei que a Gilda ia vir para cá, e uma coisa que todo mundo queria que eu falasse com ela,
E porque ela foi vereadora entre 83 e 88 aqui em Cotia. Aliás, foi a última vereadora. Todo mundo, quando se discute na questão mulher na Câmara, todo mundo lembra da Gilda Pompeia, que ela, junto com a Sônia Gaioto, foram então as últimas representantes femininas da Câmara Municipal. Últimas ou únicas? As últimas e as... Não, teve também a Rosa Xavier. Teve também antes a Rosa Xavier. Mas, Gilda, então todo mundo quer que eu fale com você sobre isso. Sobre a sua experiência como mulher na Câmara de Vereadores de Cotia. Hoje a gente tem aqui um grupo de mulheres que está se movimentando e querendo, né, ir para a Câmara de Vereadores. O que você diria? Qual foi a sua experiência na Câmara de Vereadores nesse período, hein? Difícil, viu, Sônia? Porque eu me candidatei, eu tinha 20 anos, eu era uma pessoa extremamente idealista, você ainda é uma pessoa idealista. Mas eu perdi muito a inocência na política, né? Eu era bastante ingênua, eu achava que podia mudar o mundo, estando dentro das instituições. E, infelizmente, eu vejo que a política não mudou nada, né, desde aquele tempo. Eu estava ouvindo, Gilmar, vocês falando aí sobre dinheiro para campanha. Quando eu me candidatei, eu era professora, dava aula no Batista Cepelos. E eu ganhava, eu lembro que era 30 não sei o que mais, não me lembro, mas era muito pouco o meu salário. E eu não tive nenhum apoio da minha família. Minha família não queria que eu me candidatasse, achavam que eu era criança, que era bobagem, que eu jamais ia me eleger, né? E eu não gastei nenhum dinheiro na minha campanha. Eu consegui uns folhetos que um professor da faculdade tinha uma gráfica, fez para mim. Eu acho que ele fez uns 1.500 folhetos, mas a minha campanha eu tinha uma galochinha vermelha, eu vesti aquela galochinha e eu andei essa cidade, eu andei os bairros e eu consegui adeptos pelo que eu significava, né? Eu acho que eu era mulher, jovem, idealista, e isso dava para as pessoas uma confiança, uma esperança, né, de renovação. E foi essa experiência, isso Mas que eu qual queria. foi a experiência que você guardou durante 6 anos? Porque na época ela ficou 6 anos. Foi um mandato tampão. Sônia, não foi muito boa, né? Eu percebi claramente a corrupção, eu percebi claramente que os vereadores votam em coisas, em projetos que eles nem conhecem, nem sabem o significado, votam porque o prefeito ou o presidente da Câmara Nesta querem época, que ele quem era vote. prefeito? Era Ivo Mário Isaac Pires, e presidente da Câmara por 4 anos, dos 6 anos, foi Joaquim Horácio Pedroso Neto, né? Então, esses foram os políticos que eu tive que conviver. Eu sofri muito, né? Porque eu vinha de um movimento estudantil que tinha renascido com a UEE, a UNE, eu acreditava em muitas coisas e eu vi que aquilo era tudo uma farsa, que era tudo mentira, né? Foi bastante complicado, Sônia. A única coisa que eu me orgulho de dizer é que eu nunca ninguém me fez alguma proposta indecorosa, né? Eu acho que eu tinha uma retidão, né, numa posição absolutamente ética, tão forte que nenhum vereador, nenhum prefeito, nenhum secretário veio me oferecer alguma coisa para votar em algum projeto, para defender algum projeto. Eles me conheciam perfeitamente, eu era extremamente transparente e uma pessoa muito correta, né? A luta mais forte que a gente teve foi de preservação de Cotia, porque queriam instalar aqui uma zona de uso predominantemente industrial, com indústrias tipo Cubatão, era um negócio bastante complicado. E a gente conseguiu brecar esse processo porque era uma lei estadual, né? A gente teve apoio da Assembleia Legislativa, porque se dependesse dos vereadores de Cotia, o negócio aqui era complicado. E o que você diria, a gente já vai ter que acabar, é uma pena, mas o que você diria para essas mulheres que hoje querem ser vereadoras?
Eu acho importantíssimo a mulher ocupar todos os espaços. Eu sempre fui feminista. Eu participei do movimento feminista dos anos 80 e eu acho que a grande conquista nos anos 80 foi a delegacia da mulher. Né, acho que foi uma grande conquista, acho que o Brasil deu um passo imenso, né, na frente e depois ficou parado aí. Eu acho que hoje a gente está num momento realmente de discussão, de aceitação da mulher, das opções de gêneros e toda essa questão LGBT. Eu acho que a mulher tem sensibilidade, a mulher é extremamente inteligente, a mulher tem que participar mais. Eu acho que a mulher está saindo desta visão, como você colocou, bela, recatada e do lar. Não tem problema nenhum da mulher ser bela, recatada e do lar e participar ativamente da política, das escolhas em todos os âmbitos, né? Eu acho que uma coisa não exclui a outra. Não é? E acho que a gente precisa mais mulher, porque a mulher traz mais sensibilidade, né, para a política. Acho isso fundamental. Eu só quero fazer uma ressalva, que a minha ironia sobre a bela e recatada do lar, porque essa matéria foi produzida com o consentimento do presidente, justamente para desmoralizar, para retirar a importância do papel da mulher. Por para isso dizer, que eu tô falando. olha como ela é bonita, recatada do lar, né? Só para que, me perdoe, só para que não fique algo estranho no ar, né? Não, eu concordo plenamente com você. O que eu estou dizendo é que isso absolutamente é uma coisa excludente. Eu acho que a mulher, ela inclui, ela se inclui. Ela pode ser tudo isso. Ela tem que ser tudo isso e muito mais que isso. Ela é muito mais que isso. Ela não pode se restringir a isso, né? Então ela com certeza é muito mais que isso e eu acho que a gente precisa mesmo. Eu faço uma campanha importante para que a gente traga mais mulheres. Espero que a gente tenha mais candidatas. Como é que a gente está de candidata aí, Soninha? Tem bastante mulheres. Eu preferia nem me ater muito nesse assunto, porque a gente não vai mais nem ter tempo, graças a Deus. Não quero falar disso ainda. Por enquanto, o programa vai acabar. São 11 horas e 49 minutos. Eu preciso, desde já, agradecer. Esses temas, vamos voltar com eles. A Escola Sem Partido, vamos voltar com ele aqui. Vamos voltar com o tema Mulheres na Política aqui, se o Gilmar deixar, porque ele já está bravo, que só vem mulher aqui. Gilda, muito obrigada. Sempre bem-vindas todas. Muito obrigada pela sua participação, sempre muito bem-vinda. Obrigada mais uma vez pela aula, sempre minha eterna professora. Juliana, muito obrigada pela sua presença, seja sempre bem-vinda, sempre que quiser. Gilda também, muito bem-vinda, sempre que quiser. Obrigada a vocês e parabéns pelo programa. Ok, muito obrigado a você que está aí do outro lado também nos acompanhando. Amanhã estaremos de volta aqui no mesmo horário. Amanhã tem a presença do Marcão para falar de história aqui, falar de história da cidade. E só uma última notícia em um segundo. A Corte Arbitral do Esporte baniu a delegação de atletismo da Rússia dos Jogos Olímpicos, ou seja, Helene Zimbaeva e sua turma, 68 nomes, não vão participar dos Jogos Olímpicos, ok? Mas ainda há um segundo pedido da WADA para banir a Rússia como um todo por interferência do governo nos resultados antidoping na Olimpíada de Inverno de Sochi, ok? Até amanhã, um forte abraço, muito obrigado, viu, pela paciência aí.